O assistente de acusação precisa ser do MP? O assistente de acusação precisa ser ou ter sido do Ministério Público? Não, obviamente que não. De maneira alguma. Eu fui assistente de acusação em vários casos. Aliás, neste caso que está sendo julgado agora, há um grande advogado, que é o Alexandre Sá Domingues. Tive a oportunidade de trabalhar com ele em posições opostas. Eu como assistente e ele como advogado. E eu agora, com muita alegria, eu o vejo brilhando como assistente de acusação. Para a gente retomar um pouquinho o julgamento do Misael, alguns trechos que foram aconteceram esta manhã durante a explanação da acusação. Trechos em que o Misael é chamado de mentiroso, dizendo que ele vai ganhar o prêmio de mentiroso do ano e também chamando o Misael de covarde. Vamos acompanhar. O senhor Misael vai ganhar um prêmio ao final desse julgamento do mentiroso do ano. A pessoa que mais mentiu nesse processo foi o senhor Misael Bispo de Souza. E eu vou mostrar para os senhores. Eu gostaria, doutor Ricardo, que o senhor me ajudasse a colocar aqui um trecho de alguns e-mails. O que vai ficar muito caracterizado nesse julgamento, senhores, e para mim isso vai ficar na memória de todos que acompanharam esse julgamento, é que o réu foi o maior acusador desse processo. Pois o acusado, em todas as oportunidades que teve, seu Adilton, criou uma mentira diferente. Em todas as oportunidades que ele teve, ele, ao invés de contar a verdade, ele inventou uma história diferente. A cada apertada que ele recebia, uma história diferente ele contava. Isso foi sendo caracterizado no processo, não é? Porque nós fomos desmascarando ele. Nós fomos mostrando que aquilo que ele falava não se confirmava. Eu vou ler um trecho de cada que é muito longo. No ano de 2008, após a derrota nas eleições, que ele concorreu a vereador e perdeu, após a derrota das eleições, antes mesmo de 30 dias da derrota nas urnas, você terminou comigo. Me fala qual que é a relação ou qual que é a obrigação, se há algum vínculo de estabilidade para ele ficar com ela porque ele perdeu a eleição. Qual é a obrigação que uma pessoa teria de manter um relacionamento com a outra, independente de ter ganho ou perdido uma eleição? Nenhum. Na cabeça dele existe uma lógica. Uma lógica que não é a nossa lógica. É a lógica da cabeça dele. É a mesma lógica que faz ele mentir compulsivamente, descaradamente, friamente. Porque para ele, a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é do outro. Se ela morreu na represa com um tiro na cabeça, a culpa é dela que estava na frente da arma que eu estava portando. Ele vai chegar a esse ponto, como disse ontem, não é? Que o sapato, que agora ele admitiu que o sapato tem alga, ele falou, mas eles pegaram o sapato e levaram o sapato na represa. Olha a explicação que ele dá, na mente doentia que ele tem. Ele distorce a verdade para tentar se encaixar na verdade que a mente dele criou. E aí vai a explicação para todo mundo que me perguntou, mas doutor, por que ele não confessou? Por que ele nega até o fim? Porque essa é uma psicopatia que ele tem. Porque isso é um problema que ele tem dentro da cabeça dele. Porque é a forma como ele soluciona os problemas dele. Na cabeça dele ele nunca vai admitir. Ele prefere ser taxado, por alguns pelo menos, ainda que meia dúzia de amigos dele, parentes dele, como um injustiçado, do que vir aqui e ser homem. Porque homem ele não mostrou nunca que foi. Ontem ele admitiu que era um covarde, um mentiroso. Acabamos de ouvir Alexandre de Sá Domingues, que é assistente da acusação, que trabalhou aqui na manhã desta quinta-feira para fazer toda a explanação da acusação. A gente teve 1 hora para o promotor Merle, depois mais 1 hora para o assistente da acusação, Alexandre. Vamos comentar um pouquinho, professor e professores e o senhor Toron, a respeito desse desempenho. Para quem é leigo e estava de fora, achou que o assistente de acusação teve um desempenho melhor e mais convincente do que o próprio promotor. Aí faltou o seguinte, faltou para o promotor fazer uma linha do tempo bem didática, mostrando cada ponto, cada indício que está no processo. Tem 12 indícios no processo de que ele foi autor. 12. Faltou o promotor mostrar cada indício e o momento dele. Cada indício e o momento dele. O promotor fez, portanto, uma acusação mais genérica. O assistente de acusação, doutor Alexandre, bateu nos pontos da mentira.
Então ele levantou 19 mentiras e fez o contraponto das 19 mentiras. Do ponto de vista didático, o Alexandre foi melhor do que a exposição do promotor. Não é que a exposição do promotor tenha sido ruim, não. Ele falou das provas, falou que tinha provas para condenar, pediu a condenação e mostrou até empolgação, mas faltou uma didática expositiva. E convém sempre lembrar que os jurados são 7 pessoas leigas que dependem, portanto, de uma exposição. Mas eu queria voltar um bastante ponto atrás. clara. O Alexandre Sá Domingues é um nome que todo mundo tem que anotar. Alexandre Sá Domingues é um advogado de primeiríssima linha. Eu trabalhei com ele em 2 plenários do júri. É professor também. Então é um advogado que tem domínio da palavra. E o Luiz Flávio colocou uma coisa muito importante. O Luiz Flávio é professor. Eu dei aula durante 20 anos na PUC também. E posso dizer, é essencial que você tenha um corte na sua exposição que permita a compreensão do ponto, do caso. Se isso não é feito com muito cuidado, ou por qualquer razão, às vezes de caráter emocional, alguém se embaralha no dia, e pode acontecer, enfim, você perde o brilho da exposição. Eu concordo com o Luiz Flávio, o trabalho do promotor de justiça não foi ruim, mas o trabalho do assistente de acusação, que é um grande advogado, ele ganhou um realce.